Olá, irmãos, a paz do Senhor. Um bom começo de ano a todos vocês. Que Deus possa falar aos nossos corações nesse início de ano, que nós possamos estar aberto ao que o Espírito Santo vai tratar na nossa vida, vai falar para nós nesse dia e que a gente possa ter um ano abençoado na presença de Deus. Para começar, eu gostaria de orar, do que vamos compartilhar hoje referente à palavra de Deus. Quando o pastor me convidaram, para poder trazer alguns devocionais nesse início de ano, eu falei, ai Deus, o que eu falo, né? E aí o Espírito Santo me levou a lembrar de um livro que eu li no treinamento missionário, que foi muito importante para minha vida e que são práticas, na verdade, disciplinas que eu trago e que tem mudado muito a minha vida espiritual e que tem trazido muitos benefícios, né? Que é o livro Celebrando a Disciplina. Tem diversos pontos referente à espiritualidade, né? E não trazendo por uma outra ótica, não uma ótica da religiosidade, disciplina como regra, mas sim como algo que a gente vai criar o hábito como parte de um estilo de vida. Isso é muito interessante a gente olhar vários pontos que a gente já está acostumado a ouvir falar, mas não como algo relacionado à religiosidade. Eu tenho que fazer porque faz parte da vida do cristão. Não, eu tenho que fazer porque é importante para minha vida, porque é importante para mim ter uma vida espiritual saudável e que é um estilo de vida que eu escolhi, né? Então, o cristão, a partir do momento que ele se converte, ele tem uma vida com Deus e ele entrega a sua vida a Ele, o estilo de vida dele muda, né? As práticas de vida dele mudam. E não como, só porque não pode, não é isso. É porque realmente são hábitos, né? Que a gente precisa fazer e é importante, se a gente quiser, na verdade, ter realmente uma vida espiritual saudável, uma vida com Deus, uma vida de um profundo relacionamento. E eu posso dizer que a melhor escolha que a gente tem é realmente ter um profundo relacionamento com Deus, porque isso muda tudo, né? A gente, às vezes, não tem noção do que a gente tem à nossa disposição, que é o Espírito Santo, que é a palavra, ela tem conselho para toda a nossa vida, e é muito mais fácil. Às vezes a gente tá na desobediência de querer teimar, vivendo da nossa forma, resolvendo os problemas da nossa forma, e a melhor coisa que tem é a gente realmente ler a palavra e praticá-la, porque isso muda nosso estilo de vida, isso se torna realmente leve, né? E não se torna algo realmente opressor, não. A graça de Deus, ela quer nos dar condição, através do Espírito Santo da sua palavra, para ter uma vida saudável com Deus, um relacionamento, e Ele mesmo vai ali, através da sua palavra, tratando nosso caráter, nossa personalidade e trabalhando aquilo que Ele quer trabalhar em nossas vidas, aquilo que Ele quer nos usar, nos direcionar, onde a gente estiver. Então eu vou orar agora para a gente poder meditar na palavra. Pai, eu entro em Tua presença agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, por mais um ano que se inicia, pela vida de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, pela minha vida também, porque o Senhor nos traz, Senhor, em mais um ano, com a oportunidade de viver em Tua presença, de viver um ano de aprendizado, um ano de crescimento espiritual, um ano de profundidade contigo. E nós, Pai, estamos aqui, diante do Senhor, desejamos, Pai, desejamos a Tua presença, desejamos crescer contigo, porque o Senhor é o único caminho e o melhor caminho, que é a melhor escolha. Nós queremos, Pai, sermos transformados pela Tua palavra, todo o nosso estilo de vida, Pai, para que nós possamos ter práticas, Pai, disciplina, que vão mudar a nossa vida. Nós não queremos ser cristãos que vivem na religiosidade, nos sofrimentos, mas nós queremos partilhar realmente de uma vida contigo e viver o que a palavra diz que nós somos filhos de Deus. Nós queremos viver como filhos de Deus, refletindo, Pai, a Tua glória no mundo. E nós não seremos pelas nossas forças, mas pelo poder do Teu Espírito Santo e pela capacidade do Teu Espírito Santo em nós. Te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto primeiro tem várias disciplinas importantes, recomendo esse livro, mas uma das que mais me marcou, que eu vou trazer para vocês, é a disciplina da oração. E por que eu pensei nessa disciplina? Porque além desse livro, me marcou muito uma vez que eu li o filme, na verdade, Quarto de Guerra, e desde então eu já tinha prática e me apeguei mais à prática de ter um caderno de oração, onde tudo que eu precisava, não só material, mas de mudar no meu caráter, cura emocional, perdão, preciso orar para ajudar Deus me ajudar a perdoar alguém,
Tudo que eu preciso, realmente quero colocar diante do Senhor, eu coloco nesse caderno. E também tudo que Deus já falou comigo, relacionado ao que eu oro. Porque uma oração é um diálogo, né? Um diálogo a gente não só fala, a gente também escuta. Então, é muito interessante e recomendo também, além desse livro, para vocês lerem, terem a prática de terem um caderno de oração, onde vocês vão ler ali, mais fácil para vocês serem perseverantes em oração, e também é melhor para vocês poderem voltar e olhar, nossa, olha o que Deus já fez, nem lembrava que estava orando por isso, colocar lá ok quando Deus responde, eu sempre anoto, nossa, Deus já respondeu. Isso é bom também para a gente ter uma prática de testemunho e de gratidão a Deus. O texto que eu li, que falou muito comigo, foi: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes em oração por todos os santos. Então eu fiquei pensando, ore em todas as ocasiões. E aí eu fiquei pensando, muitas pessoas pensam que a oração, vem a oração, na verdade, como se fosse Deus o gênio da lâmpada. Hoje eu vou fazer uma lista de pedidos. A oração é muito mais do que eu só falar para Deus, eu quero isso, Deus, eu preciso daquilo. É muito, muito mais mesmo. A gente é um relacionamento, como o nosso Pai, como o nosso Deus, Ele quer se relacionar conosco. Então, um relacionamento, a gente precisa de diálogo, é a principal ferramenta que a gente tem, né? E com Deus não é diferente, onde a gente fala, onde a gente escuta, onde a gente percebe, né? E não só como um pedido, mas também com desabafos, pedido de ajuda, gratidão, tudo isso faz parte da oração. Escuta, né? Deus, ali, através da oração, também fala conosco. Então ele fala, orar em todas as ocasiões, ou seja, todas, né? Tanto por nós mesmos, para nossa vida, para nossa família, pedir direção a Deus, esse emprego, o que o Senhor acha disso, esse relacionamento, essa amizade, Deus, o que o Senhor quer com isso? E Deus vai falar, né? Às vezes não de imediato, mas em todas as áreas que você está precisando de uma direção, para comprar algo. Senhor, eu quero comprar esse carro. Deus, é o momento para entender o tempo certo das coisas. Então tudo isso é importante, porque através da oração é onde a gente vai, uma das principais disciplinas que a gente tem para realmente, se a gente quer viver uma vida com um relacionamento com Deus. Porque não adianta ler a Bíblia e não orar, porque vida é só um livro de regras. A gente precisa da oração para a gente estar aberto ao Espírito Santo falar aos nossos corações. E para Deus falar com a gente, para a gente falar com Deus, é realmente uma prática. E a gente não deve ver isso como uma religiosidade. Eu acordei, Deus abençoe meu dia, amém. Não, Deus abençoe essa comida, amém. Não, é algo que você realmente está falando com o seu Pai. Você está falando com o seu Deus, com o seu Criador, aquele que te ama, aquele que te escolheu, aquele que é o Criador do Universo, aquele que é o princípio da paz, onde é que tem os melhores conselhos, o melhor conforto. A gente tem que ter alegria, tem que ter disposição em orar, porque não tem nada melhor do que falar com o nosso Pai, com um soberano Deus. Então, se a gente olhar Deus por essa ótica de nosso Pai soberano e ver toda a grandeza de Deus, a gente vai ter amor e paixão por orar cada vez mais, porque é um privilégio a gente poder falar com o Criador do Universo e Ele falar com a gente. É algo assim realmente que a gente deve não ver como um pesar, eu tenho que orar, não, eu tenho que ver como um privilégio. Que maravilha que Deus me escuta, que maravilha que Deus fala comigo, Deus tem resposta, Deus tem direcionamento, Deus tem cura, Deus tem ajuda, socorro, e eu agradeço a Ele quando Ele responde. Quando Ele não responde, eu agradeço ainda, porque Ele sabe porque ainda não me respondeu. Eu agradeço pelo sim de Deus, eu agradeço pelo não que Deus me deu. Tudo isso a gente tem que entender, então só através da oração, até o não de Deus, Deus ensina, então a gente precisa estar aberto para esse relacionamento com Deus, não como algo pesado, mas a oração é um privilégio, precisa ser uma prática que a gente deve ter muita alegria em fazer, porque é um grande privilégio, e nós, na verdade, somos mais privilegiados ainda de poder ter um Deus que nos escuta, que nos tem como um Pai, né? Que ali na oração Deus vai falar, Deus vai direcionar, Deus vai corrigir. E fala, né? Com súplica, e sejam atentos e perseverante, né? Muitos textos que falam sobre a oração falam orar em todo o tempo, perseverança, porque as pessoas às vezes não acham que Deus quer fazer parte da nossa vida como um completo, e Deus quer.
Deus quer fazer parte da nossa vida como completo e a gente precisa perseverar. Ai, Deus não me respondeu, Deus não me deu direcionamento ainda. Ai, desisto. Não, continue orando. Ele, no tempo certo, ele vai te falar, e às vezes nem tudo como claro como resposta, mas ele vai te dar um direcionamento, ele vai te curar, ele vai transformar algo em você. Eu não sei, você que tá me ouvindo, quais são os seus pedidos, suas necessidades, mas realmente eu creio que Deus, ele ouve. Eu tenho certeza disso, é a convicção que eu tenho mais na minha vida, que Deus ouve oração. Eu tenho esse caderno aqui há alguns anos e eu sempre vejo como Deus responde, como Deus transforma, como Deus dá direcionamento, como Deus cura. E tudo que a gente vai pedindo ali pode demorar anos, mas a gente vai vendo o resultado. Então a oração é algo que a gente deve ter realmente em prática e fazer em todo o tempo. Não como uma religiosidade vazia, mas como um estilo de vida. Como uma prática, como uma disciplina que a gente deve ter do nosso novo estilo de vida como cristão. E outro texto que me chamou a atenção é Mateus 6, 7, 8, que fala: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque eu sou o Pai. E sei do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Esse texto, se a gente lê ele isolado, parece que é contraditório. Nossa, mas Deus então tá falando pra não ficar contra o excesso de oração, e não. Ele, na verdade, é como ele estivesse nos alertando, né? Que sobre justamente isso, que algumas pessoas talvez tenham como mentalidade da oração. Que a gente vai chegar diante de Deus e descarregar tudo que a gente quer falar. Não. E ficar repetindo a mesma coisa como se a gente fosse simplesmente insistir. Não, a gente tem que estar na oração aberto a ouvir Deus, a falar com Deus como um diálogo e escutar também o que Ele tem para falar conosco, né? A gente precisa não fazer um monte de rezas e rituais para, quanto mais eu falar, Deus vai me ouvir. Não, é realmente como uma conversa, como em um relacionamento. Então eu creio que esse texto é pra gente isso, né? A gente precisa descarregar em Deus um monte de coisa, a gente precisa realmente na oração estar aberto ao Espírito Santo, ao que Deus quer falar e ter esse relacionamento com Deus como realmente um estilo de vida. E que isso pode ser uma prática nesse 2023 nas nossas vidas. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente tem isso como uma prática diária, e não como um pesar, mas como um privilégio de falar com o nosso Pai Criador e que Ele tem ótimos conselhos para as nossas vidas, creio que cada vez mais a gente vai se aprofundando no nosso relacionamento com Deus e crescendo espiritualmente, e o caráter de Cristo vai sendo forjado em nós. É isso que eu tinha para compartilhar referente a essa palavra. Agradeço aos irmãos aí que têm ouvido a mensagem, que a gente possa ser praticante dessa palavra no nosso dia a dia e que Deus nos abençoe nesse ano. Amém? Deus abençoe vocês e a mim e a todos nós. Amém.